Amado, como é bom a gente estar aqui nesse lugar, a gente louvar a Deus, a gente experimentar mais dele na nossa vida. E a gente tem falado sobre o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, né? As crianças costumam fazer, é tão grande, é tão alto, é tão profundo. E não dá para a gente dimensionar esse amor. E a gente está aqui para celebrar esse amor, celebrar o amor de Deus sobre a nossa vida, sobre quem somos, o que Ele fez por nós. O amor de Deus, Ele se manifesta, e a palavra de Deus vai dizendo que Ele se manifesta de diversas formas. Sendo nós ainda pecadores, Ele veio a esse mundo e nos amou. A palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se Deus nos ama, Ele também requer de nós amor. Certa vez um menininho chegou para o pai e falou assim: papai, você me ama? Aí ele fala, não, o filho pergunta para o pai assim: pai, por que eu deveria amar Jesus? Ele fala, aí o pai fala assim: meu filho, você me ama? Ele falou, amo. Por que você me ama? Eu te amo porque você me ama. Ele falou assim: então amor gera amor. A partir do momento que você souber, conhecer, entender que Deus te ama, você também vai, de uma maneira recíproca, vai amá-lo também. E é sobre isso que a gente vai estar falando nessa manhã, de maneira rápida, não vou me demorar. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 23, a partir do verso de número 13. Lucas 23, a partir do 13. Eu vou ler na NAA. Diz assim a palavra: Pilatos, Jesus é condenado à morte, né? Aqui. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes e as autoridades do povo e lhes disse: vocês me apresentaram este homem, que é Jesus, como sendo um agitador do povo. Mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra eles dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhe um detento por ocasião da festa, a festa da Páscoa aqui. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, fora com Jesus, crucifica Jesus, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor destes prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender o pedido deles. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Amém. Meu irmão, eu não sei se você já parou para pensar, não é uma coisa que a gente costuma fazer, mas você já parou para pensar? Imagine se você fosse Barrabás e você estivesse preso no cárcere, sabendo que no dia seguinte você seria morto através da crucificação. Vamos tentar imaginar como estava a mente desse homem. A gente não para pensar, a gente não consegue imaginar talvez direito, mas como é que estava a cabeça de Barrabás? Como é que estava o pensamento dele? Quais eram os pensamentos nos últimos minutos? Como era a situação, a vivência, como era o comportamento, a atitude que esse homem estava tendo? Dentro de uma cela, sabendo que poucas horas depois ele seria crucificado. Ele seria morto. E ele pagaria pelos seus erros, porque era um agitador, porque era um homicida.
era alguém que se revoltava contra o império que dominava, era alguém que agitava os outros, tentando fazer ali uma insurgência contra aquele governo que oprimia ali Israel, e ele estava justamente ali. Então, será que a gente consegue imaginar o dia anterior da crucificação de Barrabás? Como é que estava a cabeça dele, o que ele pensava? Né, devia estar sentado no chão, desolado, né, abraçando os joelhos, falando assim: e agora? Não tem mais jeito, me pegaram, amanhã morrerei. Né, como é que estava ali? Será que ele estava falando, muito falante? Será que ele estava xingando os guardas? Será que ele estava ali calado, sem querer falar com ninguém? Será que ele não estava querendo comer aquela última refeição? Qual é o seu último pedido? Né, lá talvez não tivesse isso. Mas o que chama a nossa atenção, né, é que ele estava ali vivendo essa situação. E o que diz a Bíblia é que simultaneamente, nessas mesmas horas que antecediam a sua morte, estava acontecendo algo. Eu vou soltar minha folhinha aqui no chão, porque não tem espaço aqui. Estava acontecendo algo simultaneamente, ali numa fortaleza, ali próximo, chamado Antônia, ali o julgamento de um homem justo, Jesus. Estava acontecendo ali, simultaneamente, ali uma acusação, ali o julgamento, a condenação, pelo menos pelos religiosos, que estavam levando daqui a pouco Jesus ali perante Pilatos. E os textos anteriores vão dizendo assim, que Pilatos pega Jesus e leva até Herodes, porque ele não estava aceitando ali a crucificação. E aí o que acontece? Ele leva ali até Herodes, porque ele fala assim: eu não quero crucificar esse justo que os judeus estão pedindo para crucificar. E Herodes fica muito feliz de estar ali, né, recebendo Jesus, não porque iria crucificá-lo, né, não porque iria condená-lo, mas porque estava conhecendo aquele de quem ele ouvira falar tanto. E também faz ali a arguição, também faz ali as perguntas a Jesus, também percebe e vê que Jesus era justo, não havia nada que o condenasse, e devolve ele para Pilatos. É por isso que Pilatos fala assim: olha, mandei ele lá para Herodes, e Herodes devolve para mim, e eu também estou vendo, e eu chamei vocês aqui, autoridades do povo, autoridades religiosas, chamei o povo inteiro, arguí ele diante de vocês, e vocês já perceberam que ele também não tem nada para ser condenado. Vou fazer o seguinte, vou açoitar então, para não dizer que eu não fiz nada, vou açoitar e depois vou libertá-lo. Não, crucifica-o, solta-nos Barrabás, para ele fora, porque a crucificação não era feita dentro dos muros de Jerusalém, a crucificação era feita fora. Com ele fora, crucifica esse Jesus, solta-nos Barrabás. Barrabás é muito mais interessante, Barrabás é muito mais importante para nós do que esse Jesus, que é um agitador. E aí, meu irmão, é interessante que ali o governador da Judéia vai dizer justamente essas questões. Aqui, olha, não estou vendo nada. Então, meu irmão, Barrabás era rebelde, Barrabás era assassino, ele tinha ira no coração, ele tinha sangue nas mãos, ele desafiava, era violento, era alguém que era desordeiro, era um homicida, ele era culpado e provavelmente orgulhava-se disso. Talvez ele se orgulhasse disso, porque ele achava que estava fazendo bem, ele achava que estava fazendo as coisas certas. E meu irmão, eu queria que você agora começasse a trazer ali, né, a seguinte questão: será que Pilatos realmente deveria soltar esse homem? E deveria condenar Jesus Cristo? Ou ele deveria condenar Barrabás, matar Barrabás, crucificar Barrabás e soltar Jesus Cristo? O que você acha? Quem tinha que ser solto? Quem tinha que ser solto? Hein? Jesus tinha que ser solto. Você não está igual a multidão não, né? Crucificam. Jesus, não tenha dúvida. Quem tinha que ser condenado? Barrabás. Com justiça? Sim. Era um homicida. Era um agitador. Você está conseguindo entender? Eu acho que você já entendeu a mensagem.
Aí você não quer falar. Porque você não está falando assim, me condena. Talvez você já tenha entendido isso. Porque nós somos o Barrabás. Eu e você somos o Barrabás. Então, Pilatos ele deveria condenar esse homem. Ele não deveria dar atenção para aquela multidão. Por quê, meu irmão? Ainda que Barrabás fosse uma pessoa boa, importante, interessante, legal, meu irmão, ele era pecador. Ele era errado. Ele fazia as coisas condenáveis. Então o próprio Pilatos, ele reconhece que Jesus nada tinha feito para merecer morte. Meu irmão, Pilatos, ele estava falando ali aquilo que Paulo falaria lá na frente na carta dos Coríntios. Né? Lembra de 2 Coríntios 5, 21? Eu gosto muito desse texto, que fala que é assim, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é assim? Aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus. Não conheceu o pecado. E Pilatos, ele chega lá e fala que assim, olha, não vejo nada nesse homem que mereça que ele morra. Ele não tem nada que o condene. Pelo contrário, a gente tem que libertar esse homem. E Pilatos estava falando isso. Então, meu irmão, de Jesus a gente pode falar um monte de coisa. Né? A gente vai falar um monte de coisa. Me ajuda aí. Jesus é aquele que transformou a água em vinho. Né? Jesus é aquele que curou um cego. Me ajuda aí. Jesus é aquele que curou um leproso. Jesus é aquele que libertou o gadareno lá, endemoniado. Jesus é aquele que andou por sobre as águas. Jesus é aquele que transformou pães e peixes lá e alimentou a multidão lá, né? Jesus é aquele... Meu irmão, a gente pode ir falando um monte de coisa de Jesus. Agora, a gente também pode falar de Jesus uma coisa que ele não fez. O que é que Jesus não fez? Jesus não pecou. Jesus não pecou. A palavra de Deus vai dizer que ele não pecou. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus vai falar isso. Jesus é aquele que foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós, e não pecou. Meu irmão, Jesus ele poderia ter pecado de várias formas. Jesus ele foi tentado no deserto no início do seu ministério. E sabe o que acontece? Jesus ele rejeita Satanás. Jesus ele fala que assim, eu não vou te servir. E Satanás fala para ele aqui assim, olha, tudo isso te darei. E ele traz ele para esse sítio, ele traz ele para essas montanhas, coloca ele num lugar maravilhoso. E está lá vendo Jesus, todos os reinos da terra. E o diabo fala assim, se você prostrado me adorar, tudo isso será seu. E Jesus fala assim, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Ele usa a palavra, meu irmão. Jesus ele poderia ter pecado quando o diabo continua tentando ele no deserto. Jesus ele poderia ter pecado igual aqueles religiosos da época, se corromperam, mas Jesus não se corrompeu. Jesus ele poderia ter pecado ao não cumprir a vontade do Pai, o seu propósito para vir a esse mundo e morrer por mim e por você. Ele poderia ter pecado. Mas ele não pecou, disse a palavra. Ele não pecou. Pilatos, quando estava olhando para essa situação, ele estava vendo exatamente isso. Um homem sem pecado. O que Paulo, depois a Bíblia inteira, vai falando a respeito de Jesus. Então, meu irmão, a Bíblia vai dizer exatamente essas questões. Que Jesus sempre foi alguém honesto, Jesus foi puro, Jesus foi fiel, Jesus foi bondoso, Jesus foi gracioso, Jesus foi amoroso, mesmo em meio a um mundo cruel. E sabe o que Jesus é para nós? Exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Então por que eu muitas vezes, diante de uma situação, de um mundo cruel, diante de tanta pressão que a gente recebe, que eu recebo, que você recebe, a gente fala assim, mas eu não consegui resistir. Porque o meu temperamento não me permite fazer isso. Porque eu não consigo levar desaforo para casa. Porque eu não consegui resistir, porque a minha carne é fraca. Não, meu irmão. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que habita em nós. A palavra de Deus vai dizer assim, guardarmos os seus mandamentos, nós verdadeiramente amamos a esse Senhor. Jesus é o nosso exemplo, Ele é aquele que é o nosso modelo. E quanto a pecados, meu irmão, Jesus não cometeu nenhum.
mesmo sendo tentado em todas as coisas. Nós, por outro lado, a gente dá um monte de desculpa, né? E a palavra de Deus vai falar a respeito de nós, vai falar que nós pecamos o tempo inteiro. A palavra de Deus vai dizer que nós estamos mortos em nossos pecados, né? nas nossas transgressões. A palavra de Deus vai dizer que nós estamos perdidos, que estamos destinados a perecer. O destino do homem sem Jesus é perecer, é morrer igual Barrabás. Ele está esperando a morte no dia seguinte, horas depois, né? João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, sem Jesus, perece. Mas com Jesus é vida. Então, o destino do ser humano sem Cristo é perecer, é morrer. E a gente vai ver que nós estávamos cegos, sem esperança, sem Deus nesse mundo. E aí, meu irmão, será que existe alguma coisa de bom em nós? Se fôssemos comparar nós com Barrabás e Jesus, quem que você acha que a gente se parecia? Você se parece mais com Barrabás ou parece mais com Jesus? E aí, meu irmão, a gente vai olhando para a palavra de Deus e a gente vai vendo, né, nós não temos nada de bom. A gente não tem nada de bom para oferecer. A palavra de Deus vai dizer que os nossos melhores feitos, meu irmão, são como esterco. Aí a gente fala assim, a gente só imagina. Para você não ficar só na imaginação, depois tu desce essa ruazinha aqui assim, em vez de dobrar para a esquerda, dobra para a direita. E dá uma andadinha ali para tu ver ali os bichinhos. Como são cheirosos. Os nossos melhores feitos são comparados, meu irmão, a esterco. A palavra de Deus vai dizer que a nossa justiça é comparada como um trapo de imundícia. Eu não quero nem dizer para você o que é isso. E aí a gente vai olhando para aí e a gente vê assim, com quem que a gente mais se parece? Com Jesus ou com Barrabás? Né? Então a gente poderia dizer hoje que todos nós somos um Barrabás. Somos pecadores. E aí você sabe o que é pecado? E eu não vou me alongar muito, né? Mas lá em Lucas 19, é aquela história, né, que em outros evangelhos vai contar a história do talento. A um distribuiu 5, a outro 3, a outros ali, né? Mas a história de Lucas vai falar que veio um homem, que era um príncipe, e o pai ia colocar ele como rei. E ele chegou ali para os seus súditos, 10 dos seus súditos, distribuiu um talento para cada um. E aí deu um talento para cada um e falou assim, eu estou saindo daqui e eu estou indo assumir o reinado que meu pai está mandando, mas eu voltarei. E quando eu voltar, eu quero que você me preste conta disso que eu estou te dando, desse talento que eu estou te dando, para que você me entregue mais. E aí a história, o final da história diz que eles juntaram ali uma comissão e foram atrás para falar lá naquele rei. Ele falou assim, não transforma esse homem em rei não. Nós não aceitamos esse homem, nós não queremos ele como rei na nossa vida. Essa história está lá em Lucas capítulo de número 19, a partir do verso 12. E sabe o que acontece? Aquele homem volta, e volta como rei. E vai cobrando ali os talentos. E aí a gente já sabe o final dessa história, né? Aquele que tinha e devolveu, ele ganhou mais. Aquele que não tinha, aquele que não desenvolveu, enterrou o talento, aquele que não fez nada com o talento que ganhou. Mas a história eu não quero falar do talento não, eu quero falar deles se rebelando contra um rei. Sabe o que eles estavam falando nessa história? Nós queremos um reino sem rei. Nós queremos, na verdade, reinar nesse reino. Nós não queremos, não aceitamos o seu senhorio sobre a nossa vida. Muita gente está andando assim. Talvez hoje aqui, nessa manhã, meu irmão, tenha gente pensando dessa forma. Eu gosto muito do reino, eu gosto muito desse lugar, eu gosto muito da minha vida, eu gosto muito do momento que eu estou vivendo, mas sinceramente, Senhor, eu quero um reino sem rei. Ou pior ainda, eu quero ser o rei desse reino. E está querendo mandar na sua vida. Está achando que está fazendo certo. E a palavra de Deus vai falar exatamente isso, meu irmão. Isso é pecado. E você vai declarando com a sua boca.
Deus, eu não quero que o Senhor seja o meu rei. Jesus, eu não quero que o Senhor dirija a minha vida. Eu não quero que o Senhor vá conduzindo tudo que eu quero viver na minha vida, eu vou viver. Então, meu irmão, isso é um pecado, é um golpe contra a autoridade do Senhor na nossa vida que quer nos dirigir. E o pecado vai reivindicar o trono que é de Deus. O trono que é de Deus. Então ele vai dizer assim: eu quero administrar a minha vida. É como se estivesse apontando lá para o céu e fala assim: eu quero administrar a minha vida e o Senhor não tem nada a ver com isso. Sou eu que mando em mim. Sou eu que decido sobre meus atos. Sou eu que decido sobre os feitos da minha vida. Sou eu que vou dar conta. Ninguém tem nada a ver com isso. Quem disse que ninguém tem nada a ver com isso? Tem sim, meu irmão. Tem muito a ver. Se fosse falar apenas do mundo natural, tem muita gente que tem a ver com isso. Teu pai tem a ver com isso, tua mãe tem a ver com isso, tua igreja tem a ver com isso, teu patrão tem a ver com isso, teus amigos têm a ver com isso. Agora, muito mais do que isso, Deus tem a ver com isso. Então a gente olha para a nossa vida e muitas vezes a gente fica andando como um Barrabás, achando que ninguém vai ser pego, achando que ninguém que pode fazer o que quiser, achando que está certo. E na verdade, meu irmão, existe um que anda certo e que vai fazer toda a diferença na vida daqueles que o aceitam. É interessante, meu irmão, que Isaías vai dizer assim, aquele texto, né, que fala, subiu como um renovo, pelas suas pisaduras foram sarados. Isaías 53 fala isso. Mas tem um versículo de número 6, diz assim: todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Sabe o que é isso? Todos nós somos pecadores. Não existe um justo, não existe nenhum sequer. Talvez você tenha se desviado no caminho, no seu caminho seja o vício. Talvez o seu caminho seja ali, né, o meu, pode ser a ganância. Talvez o seu caminho possa ser, meu irmão, o estímulo sensual. Talvez o seu caminho seja uma altivez religiosa. Talvez o seu caminho, meu irmão, seja qualquer um que seja. Mas o fato é que todos nós nos desviamos. A palavra de Deus vai dizer isso. Lá em Romanos 3, a partir do verso 10, vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ninguém. Então, essa mensagem, talvez, meu irmão, você esteja até falando assim: eu gostaria de ouvir mais a realidade sobre o amor de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: todas as outras mensagens talvez falem sobre isso. Mas nós estamos aqui para falar do amor de Deus, sim. Mas jamais a gente vai apreciar o amor de Deus, ou esse amor, até que a gente compreenda quem a gente é. Se a gente não compreender quem verdadeiramente nós somos e o que Deus fez por nós, a gente não consegue atingir e alcançar esse amor. Né? Nós somos rebeldes, nós somos Barrabás, e como ele merecemos a morte, merecemos morrer. Como ele, né? É como se estivéssemos ali na prisão aguardando o dia da execução. O dia seguinte, algumas horas apenas para nós. É como se estivéssemos esperando o guarda abrir a porta da prisão e dizer assim: está na hora de pegar aí as suas coisas. Olha, ele não vai pegar nada, né? Está na hora simplesmente de pagar pelos seus erros, pagar pelos seus pecados. Vem. Só que ao invés do guarda da prisão, quando abre a porta, dizer isso, ele fala que assim: olha, eu quero te dizer uma coisa, alguém já pagou por esses teus erros, você está livre. Alguém já pagou pelos teus erros. Olha, tem um que foi lá e já pagou pelo teu pecado. Meu irmão, eu gosto muito de uma ilustração. Eu sempre repito, você já deve ter ouvido. Mas eu gosto muito de uma ilustração que diz assim: que o menino pulava a cerca da casa dele porque havia maçãs na casa da vizinha, maravilhosas, e ali maduras. Ele pulava sempre e comia as maçãs ali do vizinho. E aí de repente o vizinho foi reclamar com a mãe do menino, e a mãe do menino falou assim: não, vou corrigir ele. E falou: a partir de agora, se você pular mais uma vez, eu vou te corrigir. Eu vou te bater com essa correia, com essa correia aqui. E ele fala: não, tudo bem, mãe, nunca mais. E o tempo foi passando, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e ele já não aguentava mais olhando aquelas maçãs lindas. Ele fala que assim: minha mãe não está em casa, o vizinho também não, vou pular um muro.
Pulou o muro, foi lá, se fartou de tanta maçã. Quando ele pulou de volta, quando ele pisa no chão, a mãe dele com a correia na mão. Tá. Mãe, me desculpa. Ih, meu filho, a gente tinha um trato. Qual era o trato? Ele falou: mãe, se eu pulasse, a senhora ia me corrigir com essa correia. Mas mãe, a senhora não me ama? Amo. A senhora me ama pouco ou muito, mãe? Amo muito. Então a senhora não vai me bater? Ela falou: vou te bater. Você errou. Tinha um trato. Ela falou: mãe, mas a senhora não me ama, mãe, a senhora não me ama. O filho é assim, né? Por favor, mãe, não me bate, não me bate. Ela fala assim: então só tem um jeito. Ele falou: tem. Ela deu a correia na mão dele e falou assim: pode me bater. Você vai me bater. Ele falou: mas por quê? Porque o erro aconteceu. E eu te amo tanto que eu estou disposta a sofrer o castigo por você. Você entendeu? Foi isso que Jesus fez lá naquela cruz. Quando Barrabás, a porta da prisão é aberta para ele, e o soldado fala: venha. Ele imagina que ele está indo para a sua crucificação, mas quando ele sai, ele fala assim: o que está acontecendo? Ele fala assim: você está liberto. Mas por que eu estou liberto? Porque alguém pagou pelo seu crime. Mas por que eu estou liberto? Porque alguém já sofreu em seu lugar. Meu irmão, eu não sei o que aconteceu com Barrabás e a Bíblia não relata mais. Talvez ele pode ter saído dali orgulhoso, feliz, alegre, porque ele não foi, os pecados dele foram impunes. Ele não teve que pagar por aquilo. Não sei se ele saiu dali altivo, não sei se ele saiu dali reflexivo, não sei se ele saiu dali pronto para aproveitar a sua liberdade agora em Cristo Jesus. A Bíblia não fala dele, mas a Bíblia fala para nós. E a Bíblia fala assim: meu irmão, o que você vai fazer com a sua liberdade em Cristo Jesus? Porque alguém já pagou. E é interessante, porque a Bíblia, quando ela vai falar, e eu quero concluir aqui com essa palavra, a Bíblia ela fala que é assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso é maravilhoso, mas quando a gente pega todo mundo assim, parece que a gente entra num pacote e a gente não consegue dimensionar, e a gente não valoriza todo o amor de Deus por nós. Agora começa a trazer isso para o singular: porque Deus me amou de tal maneira. Ele me amou, Ele amou você. Ele amou você, meu irmão. Você é o pecador. Você é o Barrabás. Você morreria. E por causa dele, você hoje tem vida, e vida em abundância. Se você já abriu o seu coração para Cristo, se você já o declara como Senhor e Salvador, meu irmão, você tem vida. E a única coisa que a gente pode falar é por amor. Porque não existe nada em nós que seja agradável. Não existe nenhum tipo de contribuição que possamos fazer para que Ele nos receba, para que Ele nos aceite, para que Ele nos ama. Simplesmente Ele nos ama. Nos ama. E é isso que a gente precisa entender. Você precisa entender quem você é, da onde Deus te tirou e o que Ele quer fazer na sua vida. Agora, amor gera amor. Amor gera amor. Certa vez, um jovem numa faculdade, ele não era tão bonito, né? E ele ficou encantado por uma jovem bonita. Era um seminário. E ele então, conversando com aquela menina, tentando se declarar, mas não declarando, e teve um momento que ele conseguiu, ele se declarou, e aquela menina riu, debochou e não deu atenção para ele, dispensou. A menina, em certo momento, terminou ali, falou que ia cancelar, né, ia trancar a matrícula do seminário, porque não tinha mais condição de pagar. E aquele jovem então foi lá na direção e falou assim: olha, eu não quero que revelem, mas eu quero pagar para ela, que ela não saiba que sou eu, mas que ela não cancele, aí o senhor mantenha a matrícula dela. E foi assim, ela terminou, concluiu o seminário, ele teve que parar antes. E aí no dia lá da formatura, ele chegou, né, e foi lá parabenizá-la, e ela debochou dele na frente do diretor. O diretor falou assim: opa, espera aí um pouquinho. E aí ele revelou para aquela garota aquilo que ele realmente tinha feito. E ela falou assim: ele que pagou o seminário para mim? Ela falou: foi. O diretor falou: foi.
Mas por que ele pagou? Ele falou assim, porque eu acho que ele nutre um sentimento muito bom por você. E aquela menina então começou a olhá-lo de forma diferente. E depois aquela menina começou a gostar dele, começou a se apaixonar por ele, namorou, noivou, casou com ele. E quando perguntavam para ela, falou assim, como pode você, uma menina tão bonita, ter casado com um homem tão feio? Ela falou assim, porque amor gera amor. Como poderia eu não amar alguém que me ama tanto? Meu irmão, entenda o amor de Deus por você. O que Jesus fez lá naquela cruz por você. Todos nós somos Barrabás. Não merecíamos ter a porta da prisão aberta e ter ouvido, você está liberto. Seus pecados, seus crimes, tudo que existia de acusação contra você já não existe mais. Você está livre. E tudo isso por amor. Então, meu irmão, que nesse retiro você esteja refletindo sobre isso. Nas palavras que vão ser trazidas aqui para o seu coração, você esteja refletindo isso. Que em toda a sua vida você esteja meditando sobre essa questão. Não merecemos nada, mas por amor o Senhor nos salvou. Ele pagou a nossa dívida. Então abaixa a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, queremos reconhecer do Senhor a liberdade que o Senhor nos deu. Ó Deus, não merecíamos nada, não fizemos nada para isso, pelo contrário, tudo que fizemos como Barrabás merecia condenação, merecia morte, mas o Senhor foi lá naquela cruz e como um presente, o Senhor nos deu a salvação. É um dom do Senhor. Ó Deus, lá naquela cruz, o presente de Deus que veio a esse mundo, tocou em nossa vida também, mudou, ó Deus, a nossa sorte. E hoje podemos dizer que não estamos caminhando mais para o inferno, para uma perdição, mais para a morte, mas estamos caminhando para a vida e para o céu. E, ó Deus, nós queremos reconhecer isso. Queremos, ó Deus, proclamar que o Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e tudo isso por amor. Ó Deus, obrigado por Jesus ter assumido lá naquela cruz o nosso lugar. Obrigado pelo amor revelado. Obrigado por não ter desistido de nós. Receba, Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor. Receba toda a exaltação. E que esses dias que vamos passar nesse lugar sejam momentos de reflexão, entendendo quem éramos e quem somos agora em Cristo. Assim oramos, agradecidos por tudo que o Senhor fez e faz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, coisas grandes o Senhor tem para nós aqui nesse lugar. Deixa Deus falar o teu coração. Ao sair daqui, aproveite o lazer, aproveite piscina, campo de futebol, as refeições, o quarto, dormir. Tão gostoso aqui, né? Mas não esqueça um momento sequer de estar com o seu coração agradecido e voltado para Deus, celebrando ao Senhor nesse lugar, porque Deus, Ele é bom o tempo inteiro, e Ele quer ser reconhecido por você também, o tempo inteiro. Que o amor dEle por você gere amor por você a Ele, em nome de Jesus. Amém?